Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e segurança, que vocês continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde, higienizando as mãos, usando máscara, praticando distanciamento social, para que nós possamos passar essa situação da melhor forma possível. Dito isso, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada nós estávamos falando sobre capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Elas foram quando os, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles pegaram e durante 30 anos eles traíram ao Brasil, né, usando os índios para extrair para o Brasil, e depois disso eles começaram a colonizar o Brasil. Quando eles colonizaram o Brasil, eles passaram a ficar aqui, a fixar aqui, morar aqui realmente, que é isso que é colonizar. O que acabou acontecendo? Eles dividiram o Brasil em 15 faixas de terra, certo? Então, isso que é as capitanias hereditárias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão justamente da escravidão indígena, certo? Nós vamos falar um pouquinho justamente aqui ó, sobre a escravidão indígena. Ó. Escravidão indígena no Brasil colonial. Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Ó, a escravidão indígena no Brasil colonial. Ela tratava de uma alternativa da mão de obra africana durante todo o período colonial, ou seja, a escravidão indígena vai durar durante todo o período colonial. O que vai acabar acontecendo? Ela vai diminuir quando chegar a mão de obra escrava negra, mas ela vai continuar existindo. Menos, muito menos, mas vai continuar existindo, certo? Vai ser sempre uma alternativa, né? E a escravidão indígena no Brasil foi abolida oficialmente pelo Marquês de Pombal no final do século XVIII. Então, quem aboliu a escravidão indígena no Brasil no final do século XVIII? Marquês de Pombal. Quem pegou e proibiu escravizar os índios? Marquês de Pombal. Então, Marquês de Pombal proibiu a escravização indígena. Aí eu tenho um vídeo aqui para vocês que fala do quê? Fala da situação do índio nos dias de hoje, certo? Fala da situação do índio nos dias de hoje. Vamos até dar uma olhadinha aqui. Certo? População. Em Porto Alegre, os indígenas estão integrados à vida na cidade, mas querem preservar a própria cultura. Veja na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul. Aqui a brincadeira não tem hora. Correto, pessoal? Então, o vídeo ali é uma sugestão para vocês verem como que os índios estão vivendo hoje. Eles estão se adaptando, eles têm que se adaptar a viver na sociedade que nós vivemos hoje, então não dá mais para ficar vivendo isolado, entendeu? Tem o problema das terras deles, né? Eles são expulsos das terras deles, né? Isso é até alvo de protestos, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, notícia: os indígenas protestam em Brasília contra o projeto que regulamenta a mineração em terras tradicionais. Tá vendo? Os índios têm esse problema constantemente. Eles estão lá na terra deles, de repente eles são expulsos, porque alguém chega e começa a querer explorar a terra, são mineradoras, hidrelétricas, né? Então eles têm esse problema. Daí eles protestam, né? Quase sempre eles perdem, mas eles protestam. Então aqui você tem uma notícia sobre isso. Até coloquei o link aqui, se vocês quiserem entrar, certo? Depois disso, pessoal, né? Eu tenho a pergunta aqui que é para vocês, ó. Então, questionário. A resposta da pergunta está no texto. Então, fazendo uma leitura do texto, você encontra a resposta da pergunta. A resposta da pergunta está no texto, certo? Então, olá, alunos. Nesta aula, estudamos sobre a escravidão indígena. Por gentileza, alunos escrevam no caderno quem aboliu oficialmente a escravidão indígena no Brasil no final do século XVIII. Então, professor, onde eu encontro essa resposta? Você encontra no texto acima. Você indo aqui no texto acima, você vai encontrar a resposta de quem aboliu a escravidão, certo? No final do século XVIII, a escravidão indígena. É isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Até a nossa próxima aula, certo?